Aqui de Limeira. Eu sou Rafael Virgolin, o apresentador desse podcast, e eu tenho a alegria hoje de ter você aqui, primeiramente, né, nesse 7º episódio. Pra gente tem sido assim, uma jornada muito incrível, principalmente porque a gente tem dividido a vida da gente aqui, né? E aí eu tenho a alegria de trazer hoje um tema muito importante, que é justamente a vida dos artistas. E aí a gente trouxe alguns artistas aqui, uns mais jovens, outros um pouquinho mais velhos, mas que vão ser aí a alegria do nosso episódio. Então eu quero receber cada um de vocês, sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Obrigado. E eu começo aqui então apresentando a Val, que é nossa educadora, mas vou deixar ela se apresentar, tá bem? Vamos lá, Val. Bom, meu nome é Valéria Espinhara, eu sou arte educadora, sou artista visual, mas eu também, né, já fiz teatro, fotografia, eu atuo em vários segmentos dentro das artes. Legal. Então, pensando numa ligação com o patrulheiro, a gente vem agora para o nosso jovem assistido, que é o Paulo. Vai lá, Paulo, se apresenta. Boa tarde. Eu sou um aspirante à arte, né? E eu sou aprendiz do patrulheiro também. E desde sempre eu gostei da arte e tenho essa paixão dentro de mim. E o Paulo, você está em qual empresa mesmo? CCS. Legal. Qual que é o aprendiz? 38. 38. Legal. Beleza. E aí, gente, hoje a gente tem, assim, um diferencial, porque a gente trouxe um cara super diferente para conversar com a gente, que é amigo da Val, Val que arrastou ele para cá. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, meu nome é Caio, tenho 28 anos, sou barista, gestor de negócios também, trabalho com cafeteria há pelo menos uns 8 anos aí. E pode se considerar uma arte, né? Barista também faz arte. Legal. E aí, gente, a gente veio falar de arte justamente porque a gente quis trazer uma experiência que a Val está tendo na vida dela, que ela contagiou todo mundo que está aqui, inclusive, e com certeza vai contagiar vocês. E aí eu queria começar justamente falando sobre isso, Val. Como que você descobriu que você era, assim, uma artista, que você tinha o tino para coisa? Eu acho que começou na minha infância, né? Eu sempre gostei de aparecer. Eu brincava que eu já era meio exibida desde pequena. E, então, por exemplo, eu queria ser, sei lá, a rainha a noiva da festa junina, no teatro eu queria fazer. E eu comecei no teatro, na minha infância. Fiz teatro na escola, na igreja. E aí, com 13 anos, que eu encontrei a Oficina Cultural Carlos Gomes, aqui em Limeira. Olha que legal. E eu comecei a fazer cursos em diversas áreas, né? E lá atrás, né, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu fiz uma oficina de aquarela. Eu tive o meu primeiro contato, né, dentro das artes plásticas e eu me apaixonei pela aquarela. E aí eu fui experimentando, eu fiz e faço, né, sou aluna até hoje da Escola Municipal de Artes daqui de Limeira, a Enceia. Olha que legal. Lá eu faço pintura a óleo com o professor Gílio e com a Leia, que é a curadora da minha exposição, que eu desenvolvi e me aprofundei um pouco mais dentro da aquarela, mas também fui pesquisar outros pigmentos naturais. E aí cheguei na pintura com café. Olha só. E aí, gente, o café hoje vai ser assim, ele já começou sendo, na verdade, no tema na nossa conversa, antes mesmo da gente começar. Por quê? Porque dia 14 agora desse mês de abril é o Dia Mundial do Café. E por isso que a gente trouxe aqui justamente um cara que é o barista. E aí eu queria saber, Caio, o que o barista faz? Como que você chegou nessa vida de barista? É viciante? Conta pra gente. Realmente, assim, antes de ser barista, eu já era gestor, né? Eu já trabalhava já gerenciava restaurantes e tal. E aí eu comecei pós-pandemia, né? Depois de um período de incertezas na minha vida. Fui convidado a trabalhar na Starbucks, né? Que é uma das maiores cafeterias do mundo. Aqui em Limeira? Em Piracicaba. E aí depois que eu vim pra cá, pra Limeira. Entendi. Né? Eu comecei trabalhando na Starbucks, e eu comecei a conhecer um pouco mais, já consumia café, mas sem saber, né? A gente consome o café culposo, né? Quando na intenção de consumir, a gente só consome a cafeína, né? Na verdade. E aí eu aprendi que café, na verdade, é
muito mais do que só a cafeína, né? Tem uma cultura gigantesca por trás, tem várias informações sobre que a gente às vezes nem sabe de onde vem o nosso café, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa saber. E aí eu entrei nesse mundo e não saí desde então. Já faz quase 8 anos que eu trabalho com café. Que legal. E hoje você trabalha como barista e gestor de negócios, né? Isso, exatamente. Fala um pouquinho do seu negócio hoje pra gente. Hoje atualmente eu gerencio uma cafeteria em Piracicaba, que chama Sede Coffee, uma cafeteria muito legal, diga-se de passagem, né? Não é porque eu trabalho lá, mas é porque Não, realmente... mas vamos puxar uma sardinha também, né? Bom. A gente trabalha com cafés especiais, a gente não é uma torrefação, que a maioria das cafeterias hoje em dia torram o próprio café, mas a gente prefere trazer cafés de torrefações convidadas. Atualmente a gente está com um café de um pessoal de Sorocaba, que é a pessoa que torra o café, ele já trabalhou com a Nespresso, já trabalhou com a Starbucks também. Então, é um pessoal bem qualificado, né? Direto da própria fazenda deles. Que nem eu disse, é o mais importante a gente saber de onde vem o nosso café. A procedência, né? E os cafés são muito, muito bons. Café ou cafézes? Café, por favor, cafés. Não use favor, caféses, né? por gentileza. Mas a gente tá falando isso, gente, sabe por quê? Porque antes de começar, a gente começou a jogar a conversa fora, e aí a gente falava justamente de cafés que passam por diversas tratamentos, assim, por assim dizer, né? E a gente falou do café que passa pela digestão de um animal. Sim. Vários animais. Daí o Caio tava falando sobre isso, por isso que eu tô brincando. Fala um pouquinho desse café pra gente, Caio. Caio. É que assim, esse café, na verdade, existe no Brasil, né? O café mais comum no Brasil, que é feito com a digestão dos animais, é o Jacu Bird, que é um café que o pássaro jacu, ele consome esse café, e aí o café fermenta no estômago dele. E aí, quando ele espelha apenas a semente, que é o que a gente usa para fazer o café, né? Porque o café, não sei se todo mundo sabe, ele é uma fruta, né? E ele é doce. Então, assim, quando a gente consome o café, necessariamente era para ele ser mais doce do que ele é. Então, tipo, o café não é amargo, naturalmente falando, né? E quando ele passa por esse processo no estômago do jacu, ele acaba fermentando e trazendo umas notas diferentes. Não tem nada a ver com... Não tem gosto de fezes, pode ficar tranquilo. E existem vários desses no mundo. Se eu falasse pra vovó, pra minha mãe, que vou servir um café que saiu do butico do pássaro, eu acho que não ia dar certo. Não, realmente, é assim, se for parar pra pensar, é uma coisa muito estranha, né? Mas tem também, a gente usa uma analogia que a maioria dos alimentos que a gente consome é adubado com fezes também de animais. Olha, né? você tem um ponto agora. A gente não lembra disso, mas os melhores adubos geralmente vêm dos ruminantes e tudo mais. Sim. Então, os adubos naturais também são fezes, né? Então, esses cafés que são de origem animal, né? Eles tem vários tipos, tem de elefantes, de macacos e vários outros animais que fazem essa digestão. Mas, em geral, os baristas a gente não... muitos baristas não gostam muito de utilizar esse café justamente porque é um café que às vezes é prejudicial para o animal, né? Porque não tem uma maneira natural de fazer com que você consiga produzir sacas e sacas desse café sem que você faça com que o animal sofra. É verdade. Né? Então a gente acaba dizendo não para esse consumo desse tipo de café, mas é curioso, né? Não deixa de ser curioso esse Legal, tipo de café. Show de bola. E aí a gente vem pro Paulo. Paulo, conta um pouquinho pra gente sobre como que é essa relação sua, como que foi essa relação sua com a arte desde quando você é criança. Era criança, né? Ainda é, né, Paulo? Você é bebê ainda, não adianta falar que não, porque você é nenenzinho. Né? Fala pra gente. Bom, eu me recordo que quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu sempre gostava de ler uns pequenos livros de dinossauros. E a partir daquilo ali eu comecei a querer desenhar os dinossauros e a partir disso aí fui desenhando e mudando meu estilo para outras coisas e depois foi para paisagem. Até que hoje, depois de muitos processos que eu passei, né? Hoje eu desenho mais arte em estilo tatuagem. Ah, é? Isso. Legal. Show de bola. Qual que era o seu dinossauro favorito quando você era criança? Não vou lembrar o nome agora. Ô, Val, você lembra de um desenho quando você era criança, assim, que você falava, nossa, esse desenho eu sou fissurado em fazer? Tem alguma coisa da sua lembrança, assim, de quando você era criança? Aí eu gostava muito de Caverna do Dragão. Olha, você desenhava os personagens? Bem mal. Aí, tadinho. Não, olha, eu conheço o Paulo, né, lá do Campielli, e o Paulo desenha muito. Eu diria que ele desenha até mais que eu, né? Nossa, agora Sim, investiu sim, agora, porque hein? eu gosto
da pintura. E não necessariamente numa pintura você trabalha o desenho, né? São processos. Acredito que o meu processo ele vem muito da fotografia. Então, eu diria que 100% hoje em dia do que eu coloco na exposição vem a partir de uma foto que eu faço primeiro. E aí depois eu transformo digitalmente, né, em desenho, e aí eu venho com a pintura, né, que é a técnica da aquarela. Que é esse processo criativo seu, né, Val? Sim. Cada um tem um processo criativo, Sim. né? Sim. Qual que é o seu processo criativo, Paulo? Você olha para sei lá, hoje você falou que desenha mais pensando lá numa tatuagem, né? Você fica reparando a tatuagem dos outros? Quando você passa no busão, fala, nossa, essa pintura aqui não tá legal. Bom, acho que o meu processo criativo é mais olhar bastante referências e, a partir de todas aquelas referências, eu criar algo e tirar pequenas características que me marcaram e criar algo novo. Legal. Então você não copia, né? Você Não, cria. Cria. Ah, Isso. legal. Show de bola. É importante, né, Val? Isso é importante, né? Porque tem muitas pessoas, acho que principalmente quando está começando, é normal você reproduzir, pegar imagens da internet para exercitar, isso é super normal. Mas quando você tem já um tempo, né? E quando você faz algo profissionalmente, a pintura tem que ser autoral, desenho autoral. Eu acho que isso é importante, sim. Legal. Ô, Caio, agora explica pra gente, porque assim, você começou falando de como que é esse processo do café, né? E aí eu queria entender o seguinte, como que eu diferencio um café bom de um café muito bom? Tá. E um café ruim, principalmente, né? Beleza. Pra saber o que comprar. Vamos falar marcas? Melhor não, Não, né? melhor Não. Ainda não estamos sendo patrocinados por um café. Então, assim, o problema do café atualmente é que a cultura do café no Brasil é consumir café de má qualidade. Então, assim, a gente foi acostumado a colocar açúcar no café, usar muito pó, justamente por conta... Eu vou esconder aqui, gente, ó. Mostra aqui, Ramon. E aí eu pedimos café aqui pro Ramon, né? E eu falei, traz um adoçante aí, pelo menos, pra poder... Ele já falou, sem açúcar. Então, é que assim, vergonha. o problema não é necessariamente adoçar o café, e sim o porquê você tem que adoçar o café, né? Porque, como eu disse, o café ele é uma fruta. Então, naturalmente, as frutas, em geral, são doces. Então, quando a gente faz um café, ele não necessariamente deveria ser amargo. Na verdade, ele nunca deveria ser amargo. Então, o amargo que a gente sente nos cafés que a gente consome diariamente é por conta da torra excessiva que o pessoal utiliza, né? Os grandes produtores, né? Os grandes produtores de cafés, né? Os cafés tradicionais. Vou resumir bem, assim, Sim. resumido para a gente não fugir muito do assunto. Tranquilo. Existem basicamente 4 tipos de café, que são os tradicionais, superiores, os gourmets e os de especialidade, que são os especiais, né? Os tradicionais são os que a gente compra de almofada no mercado, que é aqueles que eles têm quase nada de café, em geral são 10% de café de verdade, né? O resto são folhas, galhos, pedras, insetos e tudo Insetos? qualquer coisa. Meu Insetos, Deus. podem ter insetos. E daí vem o superior, que é um pouco melhor, o gourmet, que já é um pouco melhor do que os outros dois, e o de especialidade, que é o café que a gente trabalha hoje em dia, que é um café que ele é 100% café, ele quase não tem nenhum defeito, né? Eles são grãos extremamente selecionados, e é por isso que ele às vezes tem um custo mais excessivo, porque ele é café de verdade, ele foi um café que foi tratado, na fazenda que ele foi plantado não tem trabalho escravo, não tem nenhum... as crianças dos produtores não estão trabalhando, Tem estão todo nas um escolas, cuidado tem todo um em cuidado volta, né? com o meio ambiente. Então, assim, a gente acaba pagando um pouco mais caro para a gente saber a procedência desse café e a importância de que o café ele sempre exista, né? Porque se a gente produzir ele dessa forma sustentável, ele sempre vai existir. E se a gente só produzir em massa do jeito que acontece, produz um monte, taca fogo em tudo, vai de novo e vai fazendo, vai chegar uma hora que vai acabar. Que é o que está acontecendo com o cacau. Olha só. Que o cacau, hoje em dia, a gente tem algumas estimativas que dizem que daqui a 4, 6, 10 anos a gente não vai ter mais cacau para produzir chocolate. Né? Daqui 10 anos. Daqui a 10, 12 anos, provavelmente pode ser que não exista mais cacau. Vai ter alguma forma de eles fazerem isso quimicamente, né? Porque a gente sabe que Mas hoje não é em dia... natural, né? Mas realmente não vai ter o cacau natural, né? Muito por conta dessa extração em massa de prejudicar, né, o jeito de produzir, né? E aí é isso, assim, o café é muito bom, o café melhor, a gente vai saber a procedência dele, ele não vai ser amargo, né? E ele vai ter um método de preparo que funcione para ele
se sobressair, né? A gente vai conseguir sentir a doçura, a acidez, toda essa parte do café. Que nos tradicionais a gente não sente absolutamente nada. A gente só vai sentir o amargo, aquele gostão de queimado, né? Aquele café extremamente preto. Ô, Caio, se fosse para escolher o menos pior, Tá. não precisa falar a marca, mas eu olhar lá e falar assim, olha, tem que estar escrito isso aqui. Sim. Ó. Tem como? Tem. Nos mercados, quando a gente vai, assim, geralmente tem os cafés gourmets, né? Os cafés que são um pouco melhores, né? Eles são produzidos, às vezes, pelas mesmas marcas que produzem os tradicionais. Só que são os cafés um pouquinho mais caros, mas hoje em dia também nem tá tão diferente o preço, por conta preço da do café alta tá que muito teve. caro, né? Exatamente. Então, você vai acabar tomando um café um pouco melhor, sem que você necessariamente esteja consumindo insetos, né? Contar uma breve história sobre como o café já me fez mal algum dia, né? Porque eu tomava cafés tradicionais e fez com que eu tivesse gastrite, né? Olha só. Gastrite e refluxo, porque eu tomava muito café. E hoje em dia o café não me faz mais mal, porque eu tomo um café de qualidade. É um café que eu sei a procedência. E é que nem, por exemplo, você vai comer alguma coisa que está queimada. Se você queimou o pão, aquela partinha preta vai te fazer tira, mal. né? Você vai tirar. O café é 100% essa partinha preta que você está consumindo. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, Poxa entendeu? vida. E tem algum selo de qualidade que a gente tem pra buscar? Tem sim. Todos os cafés, eles são obrigatoriamente classificados pela ABIC, né, que é o órgão nacional de classificação de cafés, né? O tradicional vai estar escrito tradicional, o superior vai estar escrito superior. É um selinho assim, que parece muito um selo mesmo. Vai estar na embalagem, você pode procurar na embalagem, vai estar lá. E aí procura sempre o gourmet, sempre vai estar gourmet, né? E aí esses gourmets, eles geralmente vão ser um café muito melhores do que os outros. Show de bola. Não Legal. vai te fazer mal. Que bom, bom aprender. Ô Val, falando em aprender, você aprendeu a usar o café de um jeito diferente, né? Porque, gente, a Val vai trazer pra gente, eu vou pedir, inclusive, pro Ramon trazer aí as fotos do número 1. A gente vai ver aqui já como que a Val transformou o café, né, Val? Porque você fez da arte de beber café a arte de pintar café. Explica pra gente como que você chegou, por exemplo, num resultado e nessa ideia, né? Que é um insight muito grande. Foi todo um processo de experimentação, né? Com pigmentos naturais, como eu disse. Geralmente as pessoas querem saber o que eu uso. E a maioria das minhas pinturas, eu utilizo café solúvel, com água. Tá. Ele vira uma pasta muito parecida com a aquarela. Então... mas o pintar com café é muito simples. É muito simples. Não tem, né, grandes dificuldades na hora da pintura em si. Você mistura os dois. Sim. Pincel na mão. Isso. O que mais? Pode passar a mão. Isso. Aqui a gente Olha. tem... A Val fez uma mostra, né, Val? E ela implementou, inclusive, algumas... sensibilidades, né? Para que Isso. possa ser percebido pelas pessoas que participariam da amostra. Essas fotos aí é do projeto que foi aprovado na Paulo Gustavo. Então, o ano passado, ele percorreu 7 pontos culturais aqui em Limeira. E dentro desse projeto, a gente criou uma obra, né, que foi feita para os cegos, para as pessoas sentirem a obra, não, né, só ver. Então, foi bem legal. A Leia, que é a minha curadora, que fez toda essa orientação de processo, de pesquisa, que eu continuo até hoje, né? Ele continua. É contínuo mesmo. E aí esse processo criativo, Val, fez você andar por vários lugares, né? Cita um pouquinho desses lugares que você andou aqui em Limeira. O projeto, na verdade, é o Grão Café Arte e Memória, que é a minha primeira exposição. Ele teve a inauguração em Cuba. Depois eu vim para o Shopping Pátio, que é onde está, né, essas fotos aí. Então, eu agradeço muito ao Shopping Pátio, a Starbucks, né, que me apoiou nessa exposição. E depois eu fui para a Colômbia. Esse ano eu já fui 2 vezes para a Colômbia expor lá também. Que é uma referência de café, né? Sim, na Colômbia tem cafés maravilhosos. Assim como o Brasil, né? Eu acho que... Mas a Colômbia foi uma experiência muito legal. Porque lá eu fui em vários lugares também. Fui para Bogotá, eu fui no interior da Colômbia. Então, foi uma experiência incrível. Que legal. E aí, tudo isso agora, depois de ser transformado em arte, né? Foi, inclusive, parte dela foi doada para o Patrulheiro, né? A gente tem ali vários, acho que tem até aqui um quadro que você trouxe para a gente dar uma olhadinha. E você, daqui a pouco, vai falar para a gente do futuro, né? Daquilo que vai estar acontecendo ainda com essas novas possibilidades, né? Olha, essa imagem aí tem a ver com a minha relação com o café, que eu falo que é afetiva, porque eu cresci na roça, meus pais, né, viveram muito na fazenda,
E a minha mãe conta que quando eu era pequenininha, ela amarrava o meu pé no pé de café para que eu não saísse de perto dela enquanto ela trabalhava na roça. Você pensa né? que ela era uma menina fácil de lidar, né? Eu brinco que hoje em dia, né, se minha mãe fizesse isso, né, ela era chamada pelo conselho tutelar. Mas naquela época, né, ela só fez para poder que eu acompanhasse ela na roça. Então eu brincava debaixo do pé de café, né, eu dormia. E por isso que tem essa conexão Que especial. legal. Show de bola. E aí a gente quer ver o resultado também de um outro artista. Vou pedir pro Ramon trazer a imagem número 2, porque o Paulo, gente, ele participou de um concurso que a gente fez no ano passado, no final do ano passado, né? E aí ele trouxe o resultado do trabalho dele, que é justamente o cartão de Natal 2024, né, Paulo? Conta pra gente como é que foi essa criação, todo esse processo, né? Como é que foi ganhar de todas as pinturas que a gente tinha ali, todos os desenhos, as artes, você foi o ganhador. Conta pra gente um pouquinho esse processo. Bom, primeiro, ser reconhecido pela sua arte é algo muito bom, né? Uma experiência muito boa. Mas eu acredito que o melhor momento de quando foi o processo dessa arte foi estar ali dentro da sala com outros adolescentes, com vários estilos diferentes, compartilhando os materiais. E eu acredito que esse momento cria conexão, né? Cria. Pela arte. É verdade. E depois você ser escolhido dentre todos e reconhecido com prêmios, né? É muito, muito gratificante. Legal. Ô, Paulo, explica pra gente como que você pensou nesse desenho. A Val falou muito da pintura, né, Val? Que é o que chama atenção, justamente, né? A Val vai poder falar muito melhor, mas essa questão da sombra, essa questão de como usar as cores, né, é muito importante. Foi só lápis, né, Paulo, que você usou? Sim, só lá. Só lápis, né? Olha. Legal. Como que você escolheu fazer? Bom, eu me recordo que quando pediram pra gente fazer o cartão de Natal, eles falaram pra incrementar alguma coisa que tivesse a ver com o patrulheiro, né? Uhum. E eu pensei em desenhar o Papai Noel. E pra não ficar vago, né? Eu fiz os biscoitos em formato do Do menino patrulheiro. Isso, do menino patrulheiro. E o broche. A pintura, o broche, né? E a pintura em si é mais dos processos que eu tive, né? Eu já cheguei a passar pelo realismo, né? E a pintura em si foi por conta desse processo. Legal. Show de bola. Ô, Paulo, fala pra mim uma coisa. Qual que seriam, assim, na sua visão, as dificuldades que um adolescente hoje enfrenta para escolher a arte? Seja ela qual for, né? A gente tá falando hoje de pintura, mas a arte como um todo. O que você acha que mais rouba o adolescente dessa possibilidade? Bom, eu acredito que na adolescência você pensa muito no seu futuro, né? No seu o que você vai trabalhar, né? E eu acredito que o que rouba muito é o pensamento idealizado de que a arte não dá dinheiro. E por mais que muitas vezes, para alguns casos, isso possa ser verdade, eu acredito que se você investir no seu talento e dar tempo àquilo, eu acredito que você consiga algo bom. Sim, sem dúvida. E também você consiga ganhar dinheiro com aquilo, né? Porque o principal, você vai trabalhar com o que você gosta, né? É verdade. E é importante, né, Val? Trabalhar com o que a gente gosta é muito importante. Bom, agora eu vou pedir, porque no meio desse balaio, gente, de várias coisas acontecendo, a Val foi arrastando todo mundo, né? E ela arrastou o Caio. E o Caio teve a oportunidade, inclusive, de fazer essa relação, então, da arte com essa profissão de barista. E eu vou pedir para o Ramon abrir as imagens número 3, para a gente dar uma olhada nas experiências. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente das experiências que você teve. Claro. Caio. Primeiro, assim, toda vez que a gente vai fazer uma degustação de café, é meio que um teatrinho, né? A gente faz uma apresentação, se apresenta o café. E aí, nessa primeira imagem, a minha primeira degustação que eu fiz de café especial na Starbucks, né? E lá em Piracicaba ainda. Então, assim, a gente começa preparando, tem todos os processos. É bem cênico mesmo, assim. Até quando a gente foi fazer a apresentação com a Val, a gente também passou por esse processo de... Quando a gente foi fazer algumas palestras que a gente deu no Campielli, a gente faz também a degustação, explica quais são os processos do café e tal. Então, assim, é bem interessante a gente mostrar para os jovens que não é só café, né? O que a gente consegue fazer com o café é muito mais do que só servir, né? A gente tem toda uma cultura por trás, toda essa questão de mostrar
a importância do café, né, no dia a dia, no cotidiano, e como que você pode trabalhar com isso, né? E aí, quando a gente fez essa junção, que a Val me chamou para fazer parte desses projetos, confesso que nesse momento eu nunca cogitei a possibilidade de trabalhar falando sobre, né? Para mim, eu só ia trabalhar fazendo café. E aí, essa imagem é legal, que eu tô como jurado de uma competição de café lá em Sorocaba. Ah, legal. E aí eu acabei fazendo um cupping, né? Que é experimentando o café dos competidores. Então, Que legal. é bem interessante toda essa parte de como o café pode te levar a muitos lugares. E é um né? mercado muito grande, né? É um mercado muito grande. Que o Brasil tem uma potência muito grande, inclusive, Sim, né? então, inclusive você até falou um pouco sobre a Colômbia e sobre como a cultura da Colômbia é muito grande, muito vasta em relação ao café. Mas assim, aqui no Brasil a gente tem muitos cafés, até muito melhores do que o da Colômbia. Só que na Colômbia eles tratam o café com respeito. Na Colômbia eles tratam o café como uma coisa cultural deles, uma coisa que faz parte da vida deles. E no Brasil a gente trata o café como qualquer outro commodity, como soja, ou como trigo, ou como qualquer outra coisa. E a gente não dá o devido valor para o café do jeito que poderia ser, né? E é por isso que a Colômbia é mais conhecida por aí pelo café do que o Brasil. Porque o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Entendi. O Brasil já foi o maior produtor de café da história em muitos momentos. E a gente sempre ouve falar, né, Caio? Olha, o melhor café do Brasil não tá no Brasil. Tá fora do Brasil. Exatamente. E é por isso justamente que quando eu comecei a falar sobre a nossa cultura de tomar café ruim, é justamente porque todo o café que a gente colhe, os melhores vão para fora. E só sobra pra gente o café com insetos. O resto mesmo. O café né? com folha, o café com... A gente tem que mudar uma cultura, então. Exato. A verdade e é por essa. isso que nós, como baristas, né, e como pessoas que trabalham com café, a gente precisa, primeiramente, brigar com esses grandes produtores para que o café nosso fique aqui, né? Que, inclusive, todos os torrefadores que torram café, né, os mestres de torras, eles são pessoas que vão na fazenda, compram o café das pessoas, pagam um preço justo, fazem a torra para que divulguem também esses cafés. Hoje em dia, o café especial realmente é um café... ele está um pouco mais em evidência do que há 10, 12 anos atrás. Sim. Já temos cafeterias de cafés especiais, né? Alguma coisa está mudando. Alguma né? coisa está mudando. E a gente queria também fazer com que o café fosse uma coisa que fosse acessível para todos, né? Porque o problema também da gente começar a trabalhar com café especial é que a galera começa a gourmetizar muito o café. E aí começa a cobrar mais caro. E aí acaba afastando as pessoas, principalmente as pessoas periféricas, né? E aí é um problema, porque às vezes quando a gente vai dar umas palestras, vai falar sobre o café, parece que é uma coisa muito distante, porque assim, nossa, você tá falando termos em inglês e cafés e não sei o quê, e aí às vezes até a pessoa fica desanimada, porque fala assim, putz, eu jamais vou conseguir trabalhar com isso, porque o café não vai me dar essa oportunidade. Só que eu, mais do que ninguém, né, eu sou uma pessoa que veio da periferia também, eu sou uma pessoa que veio de família pobre, né, e que eu consegui trabalhar com café com muito custo, né, não foi fácil. Tem que insistir, né? Mas a gente tem que fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, né, muito pegando essa fala que o Paulo teve de tentar fazer o que a gente quer fazer para trabalhar com o que a gente gosta, né, e faz sentido, porque se a gente escolhe não tentar, a gente nunca vai saber se a gente vai conseguir, né? Então, verdade. realmente é muito importante a gente fazer com que o café chegue em todo mundo. Eu acho que esse é o próximo passo. Agora, parar de tomar café ruim já foi um passo. E o segundo é fazer com que ele chegue em todos. Show de bola. E a gente tem aqui um pregador da palavra do café e a pregadora da palavra do café. Ô, Val, conta pra gente quais vão ser os próximos passos. Eu sei que vai ter Áustria, eu sei que tem shopping, Lei Rouanet. Tem muita coisa boa acontecendo esse ano. A partir da semana que vem, tem uma nova exposição. Que dia e onde? A partir do dia 14, vai ficar durante 15 dias uma exposição no Shopping Pátio. 14 de abril. Isso, na frente da Starbucks. Eu tenho o apoio da Starbucks novamente, então eu sou muito grata pela Cibele, né, do shopping. E essa é uma das coisas que está acontecendo agora, né, esse mês. E aí, no segundo semestre, eu tenho uma viagem para a Áustria. Olha! É uma coisa muito importante que foi uma conquista através do PROAC. Eu fui selecionada dentro de um edital
que é de participação em eventos e mostras internacionais. E aí eu recebi a carta convite da Áustria para participar de um festival de arte brasileira. Que show, Val. Nossos parabéns. Muito Então, importante. Vou para a Áustria em setembro, estou muito feliz. Quero muito agradecer a Ana Maria Sampaio e a Zilka, que desenvolveram esse projeto comigo, né? E eu passei dentre 300 pessoas quase do estado de São Paulo, né? O meu projeto foi selecionado. Então, estou muito feliz. E é legal, né, Val, falar que isso depende de, assim, uma construção, né? São várias pessoas. Não adianta você estar lá pronto para pintar ou para expor se não tem essas pessoas que ajudam a gente a construir tudo isso, né? Com certeza. Eu não estaria onde eu estou e não teria, né, tudo isso na minha trajetória se não fosse essas pessoas que trabalham comigo, né? Como a Leia, que é minha curadora, que me acompanha, me orienta em todo o processo criativo. Então, estou bem feliz. E tem também a Lei Rouanet. A gente teve um projeto aprovado na Lei Rouanet e, né, a gente está aí em busca de um captador, né, para colocar em prática esse projeto, que também é muito legal. Legal, show de bola. Bom, gente, a gente se encaminha já quase para o encerramento, então, mas tem uma última pergunta que eu quero fazer para o barista, que é, se ele fosse servir o café para alguém famoso, para alguém que inspirasse ele, quem seria essa pessoa que ia receber o café das mãos aí do Caio? Vamos lá. Bom, eu confesso que eu recebi essa pergunta antes da gente chegar aqui, né? Nada foi de bate-pronto, né? Mas é um pensamento que a gente... que eu vim pensando desde lá de Piracicaba para cá. E eu acho que muito nessa pegada que eu venho falando sobre fazer com que o café seja mais acessível para todos, eu acho que eu gostaria muito de fazer um café pro Mano Brown, né? Que é uma pessoa que representa muito essa questão de luta de classes e luta pelas pessoas periféricas, né? Uma referência, como eu era muito... Eu sou, né, de periferia, eu cresci ouvindo, né? E isso fez parte da minha construção como cidadão, né? Legal. E aí eu gostaria muito de fazer um café para ele, principalmente um café da Etiópia, que é o berço do café, né? Que quase ninguém sabe, mas o café ele foi descoberto na Etiópia, né? E é um dos únicos países da África que não foi colonizado. Então, é um país que eles também são símbolo de resistência. O café também faz parte da cultura deles, 100%. Eles usam o café para fazer... Toda a questão religiosa deles está atrelada ao café. E aí eu gostaria muito de fazer um café com ele e trocar essa ideia para que a gente conseguisse, de alguma forma... Mano Brown. De alguma forma, levar esse café para todos os cantos. Né? Legal. Mano Brown, se você estiver ouvindo isso, por favor. Realiza o sonho desse moço, por favor. Me convida para esse café. Convida a gente também. para ver tudo isso. Paulo, deixa o seu recado final aí para a galera que assistiu a gente até agora, que participou do podcast, e pode se despedir também. Ok. Muito obrigado a todos e gostaria de pedir que vocês compareçam na exposição da Val, Isso no aí. Shopping Pátio. Muito bem. E que nunca desistam dos seus sonhos e corram atrás. Show de bola. Caio, vamos lá, se despeça. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar vindo falar um pouco sobre o que eu faço, né, na vida e o que eu gosto de fazer. Agradecer a Val por mais essa oportunidade de trocar essa ideia sobre o café, que é uma coisa que eu quase não gosto, né? E também agradecer ao Campielli e todo mundo que fez parte desse projeto. Espero que a gente possa estar junto em outras coisas aí que a gente possa fazer. Contem comigo, me sigam nas redes sociais, é caio.fernando.silva. Eu quase não alimento a rede, então se caso vocês me seguirem, me puxem minha orelha para que eu faça vídeos e fale sobre o café. É caio.fernando.silva. Qual que é o seu arroba, Paulo? PH_17. Val, pode se despedir e no final seu arroba também. Bom, eu quero agradecer ao Campielli. Eu adoro, né, atuar no Campielli. Estou lá há muito tempo já, mais de 10 anos. Gosto muito de trabalhar com os adolescentes. Então, eu acho o Paulo um orgulho, um puta talento. Eu espero que um dia, né, se ele for seguir aí a profissão de design, de artista plástico, enfim. Mas é bom incentivar isso nos adolescentes. Verdade. O Caio, que eu adoro ouvir, né, ele falar de café, eu aprendo tanto com esse garoto aqui, que, né, por isso que eu sempre convido ele para estar comigo. A você, Rafa, que é um ótimo comunicador também, né? Obrigado. Rafa fala bonito, né, gente? Obrigado. E é isso, eu sou muito grata, né, por estar dentro das artes, tudo que eu faço,
envolve muitas pessoas que eu admiro também. Sim. E então vou pedir para as pessoas irem lá visitar a exposição no Shopping Pátio semana que vem, que é uma exposição nova. O tema é Coffea, onde eu estou explorando bastante a planta do café. Essa daqui legal. é uma das pinturas que vai estar lá também. Legal. E siga, né, no Instagram. Qual que é o seu Pintura arroba? com café. Pintura com café. Isso. Legal. Beleza, gente. Então, olha, a você que acompanhou a gente até agora, o recado final é esse. A gente constrói as coisas desse jeito aqui. Todo mundo junto, todo mundo em parceria. E aí a gente conhece um aqui, traz pra cá. E de forma muito, assim, livre e principalmente de forma gratuita. Porque o CampL não tem um fim lucrativo. A gente forma adolescentes justamente para inspirar as outras pessoas. É isso que a gente veio fazer aqui e é isso que a gente espera que você tenha sentido nesse episódio número 7 que a gente viveu hoje. Um agradecimento muito especial a IS Rádio Podcast, Paulinho, Vinícius, nosso técnico Ramon, a Tonos, que é a nossa patrocinadora, e ao Mr. Dog também. Segue lá essas duas empresas que acreditam nesse projeto e patrocinam esse projeto junto com a IS Rádio e Podcast. Um grande abraço e até a próxima. Pode olhar lá. Tchau, gente.